Olá, bem-vindos a mais uma entrevista no canal da Bram Inteligência Estratégica. Hoje nós estamos aqui em Fortaleza, essa bela cidade nordestina, e nós vamos agora aqui na Colmeia entrevistar o Otacílio, que é sócio e diretor-presidente nesta empresa que é uma das mais antigas empresas de incorporação da cidade e a que mais entregou empreendimentos na história de Fortaleza. Já são mais de 2,5 milhões de metros quadrados construídos nesta cidade que o sol reluz quase que 365 dias por ano. É impressionante aqui em Fortaleza, né, Otacílio? Tudo bem? Tudo bem, Fábio. É um prazer poder contribuir com algumas informações, falar um pouco da Colmeia, falar um pouco do nosso histórico, né? Como você fazer só um ajuste aqui no que você colocou, que esses 2,5 milhões de metros quadrados construídos não são apenas na cidade de Fortaleza. Parte deles inclui Natal, Manaus e a cidade de Campinas, em São Paulo. Campinas também, é verdade, né? Teve um período que vocês foram fazer lá umas investidas no interior de São Paulo, né? Isso, exatamente. E como é que foi o surgimento da Colmeia? A Colmeia já surgiu como uma incorporadora ou ela fez como aquele caminho tradicional das antigas empresas que começou como uma construtora que aos poucos foi migrando para ser uma incorporadora? Não, a gente já nasceu com o objetivo de ser uma empresa incorporadora, né? Construtora também, mas incorporadora. A Colmeia data de 1980, nós vamos fazer agora 44 anos, agora em setembro, e nós tivemos nesse período o Ronaldo, que é o pai do meu atual sócio, que ele foi presidente da empresa durante muitos anos, e depois, quando ele faleceu, eu fiquei junto com o irmão do Ronaldo durante 18 anos na direção da empresa, e depois o irmão do Ronaldo saiu para salvar o próprio e ficamos eu e o filho do Ronaldo. Para mim foi muito bom porque o Ronaldo até hoje é a nossa referência maior de empresário, de grande engenheiro, de uma pessoa com uma visão fantástica. Então isso foi muito positivo, eu poder hoje ser sócio com o filho dele. E até tem aqui uma história que o Ronaldo, o filho, né, o atual seu sócio, já me contou, que eu acho que é uma peculiaridade e é uma coisinha bacana para contar, de como que você se tornou primeiro funcionário antes de virar sócio da empresa. Que eu acho que é uma história legal para você compartilhar conosco aqui, Otacílio. Sim, é verdade. Eu entrei na empresa com 5 anos que ela já existia, em 1980, e eu entrei em 85, na quarta obra que a empresa estava fazendo. Era um edifício ali na beira-mar, um edifício Romirol, um edifício também, na época, uma referência para a cidade, o projeto do Borsoi, e um projeto muito sofisticado. E eu havia construído, através de outra empresa que eu trabalhei antes, que era a Construtora Metro, o prédio onde o Ronaldo morava. E quando surgiu a possibilidade de um engenheiro ser contratado para a construtora Colmeia, ele lembrou de mim, certamente ele deve ter gostado do prédio que eu construí anteriormente que ele morava. E aí me convidou para trabalhar com ele, e aí houve assim um entendimento muito bom entre eu e ele, que eu fui crescendo junto, e daí fui galgando posições de coordenador, de diretor e de sócio. Legal. Veja que fazer um bom trabalho faz diferença, né? Foi lembrar lá, preciso de um engenheiro para nova obra aqui. Foi lá pegar o concorrente e falar, preciso que você faça esse prédio especial aqui na beira-mar, né? Isso, exatamente. A Colmeia sempre foi uma empresa de fazer obras de médio e, em especial, alto padrão? Ou isso foi aos poucos que ela foi se direcionando para ser uma empresa de produtos mais premium? Na verdade, desde o início, o foco da Colmeia sempre foi alto padrão. Se não era exatamente os empreendimentos todos grandes, porque às vezes as pessoas pensam que alto padrão é um apartamento grande. Não necessariamente ele precisa ser grande, ele pode ser pequeno, mas ser sofisticado. E principalmente aqui, o que caracteriza um empreendimento de alto padrão é a localização.
Então, nossos empreendimentos, a grande maioria estão concentrados na região do Meireles, na Aldeota e principalmente na Beira-Mar. Com certeza, nós deveremos ser a empresa que tem mais torres edificadas na Beira-Mar de Fortaleza. E quando eu fui contratado, foi para fazer a primeira torre da Beira-Mar. E daí a gente tem até uma coisa engraçada que eu posso citar, que tem uma quadra na Beira-Mar, que é a Avenida Beira-Mar, esquina com Teresa Inco, onde existem, eu acho que são 7 edifícios construídos, agora nós estamos fazendo mais 2, né, que são os 2 altos, que o pessoal apelidou de Comelândia, porque a quadra são todos edifícios construídos pela Comé. E depois, mais recentemente, a gente adquiriu a quadra vizinha, que na frente tem um parque, onde nós estamos construindo os 2 edifícios mais altos de Fortaleza. Legal. E nesses quase 44 anos, qual foi o mercado de incorporação antes? Ele era um mercado que andava aos pouquinhos, né? Nenhuma empresa fazia... Financiamento próprio. Né? Você tinha justamente tudo isso. Como é que era esse mercado há 40 anos atrás aqui em Fortaleza? Era bem mais complicado, porque você não tinha recurso de financiamento à produção, então você tinha que ser o próprio agente financeiro, então você vendia para receber 50%, 60% durante a construção e o resto você tinha que financiar. Então você ficava, depois da obra entregue, administrando uma carteira de recebíveis. E como são as coisas assim muito complicadas aqui no Brasil nessa questão de moradia, porque sempre a justiça vê um lado social nisso. Então, muitas vezes você não conseguia administrar a inadimplência adequadamente, porque o cliente não desocupava, ele parava de pagar, mas não desocupava o apartamento. Aí, para você obter um despejo, tudo isso era muito complexo. Hoje, com o financiamento imobiliário, a gente já não faz mais isso. Todo mundo, com o recebimento do apartamento, tem que procurar um financiamento bancário para poder desligar e a gente não ficar com essa pendência de recebíveis para o futuro. Mas, mesmo assim, a gente passou muitos anos nesse modelo. Esse modelo só foi mudar, eu acho que a partir de 2008, 2006, foi que começaram os novos financiamentos. E onde a gente entrou e deu muitas coisas funcionaram muito bem. Mas é assim, o mercado tem momentos que ele requer um determinado tipo de produto, como agora que a gente viu, condomínio fechado, né? Que era um mercado que a Comé nunca tinha atuado e que tinham empresas muito conhecidas aqui no Ceará que dominavam esse mercado. E a gente entrou e se deu muito bem, graças a Deus nós estamos muito satisfeitos com o modelo de condomínio fechado também. Então a Comé antes não atuava no segmento de condomínio fechado, era basicamente incorporação pura. Incorporação pura. E quando que a Comé decidiu passar a atuar como condomínio também? Não, o que a gente percebeu foi o seguinte, esses 2 empreendimentos que a gente começou na Beira-Mar, esses 2 últimos, muito grandes, né? Muito grandes. Eram empreendimentos de valor muito alto. Quais são os nomes deles mesmo? O edifício One e o edifício Sky. Qual que é o tamanho de cada um o One tem 610 metros quadrados, um apartamento por andar, 51 pavimentos. O outro são 2 apartamentos por andar de 235 metros, 54 pavimentos. E esses apartamentos são muito caros, por exemplo, do ano que está terminando agora, são apartamentos que hoje o valor de mercado é de 11 milhões de reais. Então é difícil você vender na planta um produto desse. Ainda mais que esses produtos requerem, os proprietários, os clientes, requerem uma personalização muito alta. Então é mais vantajoso, é mais prático você tentar fechar isso num grupo, né, para viabilizar o empreendimento. Eles vão pagando durante a construção, porque ninguém vai ao banco para pegar um financiamento de 6 milhões para um apartamento, né, que seria 60% do valor do bem. Então, não faz sentido. Então, quem pode financiar 6 milhões é porque também pode comprar um apartamento de 10 milhões, de 11 milhões, né, e pagar isso durante a construção. O que a gente enxergava, eu tinha essa visão um pouco distorcida, era que a gestão de condomínio fechado fosse uma coisa muito difícil, muito dolorosa, muito
aborrecida até, mas a gente entrou e com muita transparência, com muita informação disponível para os clientes, nós temos tido um desempenho muito bom, eu não tenho nada a reclamar desse modelo. Nós estamos felizes com ele e pelo contrário, eu acho que a gente tem sido reconhecido no mercado como cumprimento de orçamento, como cumprimento de prazo, como cumprimento de qualidade nesses primeiros 2 empreendimentos que estão sendo concluídos. E isso deixou a gente muito satisfeito, muito feliz para fazer novos empreendimentos na mesma linha. Eu ia falar desses empreendimentos depois, mas já que você trouxe o assunto, eu lembro no dia que eu estava conversando com o Ronaldo e ele comentou que viraram case de Instagram até, que pelo fato das torres serem tão altas, o pessoal passou a fazer evento. Verdade. Como é que foi isso, Otacílio? É verdade. A gente preparou um pavimento, né? Assim, preparou uma sala lá em cima, onde arrumou, iluminou, fez uns trabalhos lá, tomou mobília. E começou a chamar, no início, apenas para corretores. E depois se tornou um local altamente desejado para todo tipo de evento. Então teve de lançamento de carro, a lançamento de coleção de joias, a desfile de modas, a diversas atividades que foram feitas lá, porque o edifício passou a ser visto, a ser percebido pela sociedade como o melhor ponto para você lançar as coisas, para você vender, porque é muito bonito o visual de Fortaleza à noite, é muito bonito o pôr do sol, você olhando de lá. Então tudo isso chamou muita atenção e o empreendimento passou a ser muito desejado para esse tipo de coisa. Ao ponto da gente ter que limitar, dizer, não, nós só vamos fazer um evento por mês, porque não dá, está começando a também interferir com o andamento da obra, com a funcionalidade das coisas que tinham que acontecer, que era a prioridade do empreendimento. Sem dúvida, né? Você veja, né? Como isso aqui é o marketing espontâneo, né? Um é 51, o outro são 54 pavimentos, 54 pavimentos, Quanto que falta vender desse projeto? O ano faltam vender 2 unidades. Esse é o de 600... É o de 610 metros. E no Sky faltam vender 11 unidades. Lá são 92 ao todo. Quanto que está o metro quadrado hoje lá? Próximo a 20 mil. Próximo a 20 mil. Ele fica... Ali ainda é Meireles ou ali já é... Ali é considerado Mucuripe. Considerado Mucuripe. É um bairro bem pequenininho. A rua que divide... o bairro é exatamente a rua onde ele está implantado. O outro lado da rua é chamado Meireles, mas o lado em que ele está instalado é considerado legalmente como Mucuripe. A gente vai aproveitar esse momento da fala para mostrar umas imagens do projeto, porque eles são absurdamente lindos mesmo. Você comentou dos vários projetos de luxo e beira-mar, e você também falou uma frase importante, né, de que às vezes as pessoas pensam que alto padrão é tamanho. E a Colmeia começou fazendo esses projetos beira-mar há 35, 40 anos atrás. Mudou muito o tamanho do imóvel. Vocês hoje têm um de 600 metros, mas isso é mais a exceção. Né? Tanto que o outro tem 230, 240 metros. Né? Antes os apartamentos eram muito maiores do que eles são hoje, em geral? Sim. Os apartamentos... 30, 40 anos atrás, com o mesmo programa de hoje, eles eram muito maiores. Eu me lembro que a gente fazia apartamentos de 120 metros quadrados, era uma unidade bem razoável, bem padrão, e você tinha 3 quartos e só tinha um suíte. O formato era aquele formato da sala em L, né, que era tradicional. Você tinha dependência de empregada, a varanda não era tão grande. E com o tempo isso foi mudando ao ponto de hoje um apartamento de 120 metros quadrados, a gente sempre coloca 3 suítes, mais lavabo, uma sala e uma varanda ampla. E hoje o que diminuiu para poder você ter o mesmo programa? Diminuiu que praticamente excluiu o quarto de empregada, você tem só o banheiro de serviço. E também os quartos ficaram menores, porque antes você fazia quartos com 12, com 14 metros quadrados, porque você previa 2 camas por quarto. Hoje, dificilmente uma família precisa de botar 2 filhos no mesmo quarto.
Normalmente as famílias hoje têm 2 filhos, no máximo 3, às vezes só tem um ou não tem nenhum, então você pode tranquilamente prever apenas uma cama por quarto. E aí você consegue fazer a suíte, que é muito mais valorizado, e no quarto casal é onde você capricha mais, porque afinal de contas é quem paga a conta, então a gente percebe que o quarto casal e a sala, a varanda, são os elementos mais decisivos por quem quer comprar um apartamento. E na beira-mar, se nós formos olhar os apartamentos de 30 anos atrás, se via muito mais apartamento de 400, 500 metros e hoje a gente pode dizer que vê muito mais de 300, 350? Sim, porque isso também virou um problema, os apartamentos grandes. Eu imagino que nos próximos anos nós vamos ver muitos edifícios de apartamentos na beira-mar, ou próximo à beira-mar, de 1 por andar, com 300, 400 metros quadrados, sendo demolidos para dar lugar a um prédio mais alto e com mais unidades. Porque o que você percebe hoje, quando eu me refiro a esse empreendimento, foi o empreendimento que eu entrei na Colmeia para construir, que foi o Romiró, ele tem 20 unidades de 450 metros quadrados. A taxa de condomínio dele é R$5.000 por mês. Eu hoje moro num apartamento de 273 metros, que tem 60 apartamentos e paga um condomínio de R$1.500. Então, e o condomínio, eu digo que é aquela despesa que ela não fica nada, ela não aproveita nada. Todo mês, aquilo que é consumido, nada resta para o mês seguinte. Então, é um custo de fato e não um investimento. Hoje, o que se enxerga é você poder morar bem, mas você também pagar uma taxa de condomínio mais comportada. Para isso, você precisa ter mais unidades no mesmo condomínio. E os condomínios passaram, isso sim, é uma grande mudança no comportamento dos condomínios, é que os condomínios passaram a ficar um clube. Você tem hoje um belo de um salão de festa, as academias dos condomínios estão ficando cada vez mais sofisticadas, porque as pessoas não estão mais nem querendo ir para a academia, o personal vai para o próprio condomínio e você faz a academia no próprio condomínio, que é muito mais confortável do que você ter que sair para ir para uma academia fora. É a questão antigamente era proibida, era até, ou era proibido ou se gerava muita dificuldade para você criar animais, né? Os pets, os cachorros, o gato. Hoje em dia, pelo contrário, a gente faz destinar áreas para os pets, tanto para a brincadeira como dos cachorros, como inclusive para o cuidado deles. Os projetos nossos hoje, que a maioria dos nossos projetos de áreas comuns, a parte de paisagismo é feita pelo Benedito Abud, ele mesmo chama o pet de o mais novo membro da família. Então, não só ter área para ele brincar, como ter área para ele ser cuidado, para ele tomar banho, para ele receber a tosa, para ele receber vacina, para ele fazer tudo o que quiser. Hoje a gente destina espaço no condomínio para isso. Então, os condomínios ficaram realmente agradáveis de morar. E não apenas como você tinha no passado, 10, 12 apartamentos num prédio que não tinha quase nada de opção de lazer para você permanecer ali, né? Então você tinha uma segunda casa para passar o fim de semana, porque durante o fim de semana você não aguentava nem ficar no apartamento. Você comentou de uma segunda casa, né? Qual é a importância para a Colmeia dos empreendimentos de segunda moradia? Que aqui a gente vive no Nordeste, estamos no Nordeste, muito sol, né? Praias exuberantes muito próximas aqui de Fortaleza, seja a leste ou a oeste. Aqui a gente fala leste ou oeste, mas para quem está lá no sul e no sudeste é difícil de entender que é leste ou oeste. Lá para a gente é sempre norte e sul, sabia? É difícil entender que a gente está num pedaço do mapa que é leste ou oeste, né? Mas enfim, aqui a gente tem muito isso. E teve projetos icônicos na história da Colmeia que foram de segunda moradia, tanto no passado quanto no presente. Mas vamos falar primeiro do passado. Você pode citar 1 ou 2 projetos importantes na história da Colmeia que foram de segunda moradia? Sim, eu acho que assim, sem nenhuma falta de vaidade ou nenhuma, eu posso dizer que a Colmeia foi a empresa que revolucionou esse mercado no Ceará, porque há cerca de 30 anos atrás a gente lançou um empreendimento chamado Aquaville, no Porto das Dunas, um empreendimento com 500 unidades. Uau. Num terreno de 20 hectares, pé na areia,
em que houve, inclusive, uma desconfiança muito grande do mercado, que as pessoas diziam assim, mas um empreendimento com 500 unidades, vai dar certo isso, a gestão disso, isso não vai ficar muito popularizado. E o que a gente demonstrou foi o contrário, que num empreendimento com 500 apartamentos, você podia ter uma gestão profissional. É curioso que nós entregamos o empreendimento com um síndico, que era um militar, coronel do Exército, aposentado, que foi comandante de quartel aqui no Ceará. Até hoje ele permanece síndico desse empreendimento. E isso deu ao empreendimento um outro modelo de gestão, porque eu acho que ninguém melhor para cuidar de manutenção do que os militares, né? Porque você pode visitar um quartel que você vai ver que tudo é preservado, é tudo muito bem cuidado, tudo muito limpo, tudo muito arrumado, eles têm gosto com isso. E foi isso que aconteceu no Aquaville. O empreendimento que quando a gente vendeu inicialmente eram R$55 mil a unidade. Nossa. Hoje é um apartamento de 700 mil, a mesma unidade, custa 700 mil, e que ganhou muito valor de mercado ao longo do tempo. Depois, a gente se credenciou, depois do Aquaville, a fazer um outro empreendimento ainda maior, que era um empreendimento com 1.600 unidades, num terreno de 55 hectares, com um campo de golfe dentro do empreendimento, que foi o Golfville, que também hoje já está aí pronto, a primeira metade dele já está pronta há mais de uns 6, 7 anos. É outro caso assim, de referência no mercado, como bem sucedido, como um empreendimento icônico que todo mundo acha super agradável estar lá. E isso nos levou a um terceiro grande empreendimento, que é o que hoje está em construção, que é o BSville. O BSville tem 432 unidades, mas já é um pouco mais luxuoso do que os dois anteriores. E a gente já partiu para uma política para poder manter o mesmo glamour das áreas comuns, a gente colocou todas as vagas de garagem no subsolo. É impressionante quando eu digo esse número de dizer assim, esse empreendimento tem 1.000 vagas de garagem no subsolo, equivalente a 3,3 hectares de subsolo. Dá-lhe concreto para fazer essa laje gigante, hein? Isso tudo de área comum e deixando a parte de cima, térreo, totalmente livre para as crianças, para os pets brincarem, para as pessoas passearem. Então isso foi mais assim uma grande marca nossa assim, na criação desse empreendimento que marcou o Porto das Dunas. Recentemente eu participei de uma reunião na CAGES, que é a Companhia de Água e Esgoto aqui de Fortaleza, e eles estavam desenvolvendo a rede de esgoto e de água que vai atender o Porto das Dunas. E a referência deles era assim, nós vamos começar a primeira etapa do Aquaville até o Beach Park, a segunda etapa do Beach Park até o Golfville, que também é nosso, e a outra etapa do BSville até a prainha. Então, assim, os três grandes referenciais do Porto das Dunas são esses três empreendimentos. Aquaville, Golfville, BSville, todos três com a marca Colmeia. O Golfville, esse eu conheço, já usei, posso falar, e quase me mudei para ele durante a pandemia, viu? De tanto que eu gostei. É maravilhoso mesmo. O BSville eu conheço das fotos porque ainda está em construção, mas eu posso dizer também que é maravilhoso mesmo. Quando que fica pronto o BSville? O BSville ainda tem 28 meses de obra. O prazo dele total são 5 anos de construção e nós estamos com 2 anos e pouco de construção. Qual que foi o VGV dele mesmo, Tarsilo? R$500 milhão. R$500 milhão, né? Em 432 unidades, porque ele tem 48 unidades de cobertura, que tem o dobro da área dos apartamentos padrões. Qual que é a metragem do apartamento tipo? O apartamento tipo tem 118 metros quadrados e as coberturas tem 220. Uau! O apartamento tipo tem 2 vagas, é isso? 2 vagas e as coberturas 4 vagas. 4 vagas. E as coberturas com pé direito duplo na sala e na varanda. Maravilhoso. É pé na areia também? Pé na areia. Pé na areia. Impressionante. Esse é como diz o Ricardo Bezerra, é pé na água. Pé na água. Se você der um pulo na varanda, corre o risco de cair dentro d'água.
Muito bom, muito bom. E como é que foi a decisão de vocês irem para Manaus? Porque o normal é assim, eu estou aqui em Fortaleza, eu vou para Recife, eu vou para Salvador, eu vou para Natal, que vocês foram também, né? Mas para Manaus, por que vocês foram para Manaus, que é tão mais longe? Mas é porque Manaus é o seguinte, Manaus, inclusive, foi a nossa primeira filial. Nós estamos em Manaus há quase 40 anos, 37 anos, por aí assim, porque é incrível, mas naquele tempo o Manauara, ele tinha duas cidades destino para ele tirar férias, Fortaleza e Rio de Janeiro. Hoje não, hoje o destino do Manauara é Miami, que é mais... O voo é rápido, né? É verdade. Mas naquele tempo ele tinha essas duas cidades. Então nós tínhamos muitos clientes aqui em Fortaleza de Manaus. E Manaus era uma cidade com pouca, eu diria assim, empresas de construção qualificadas para fazer coisas boas, coisas bem feitas. Então você tinha lá, eu diria assim, umas construções de gosto duvidoso, umas construções que a qualidade deixava muito a desejar, ao ponto de que quando nós fomos para Manaus, a gente levou toda a mão de obra daqui. A gente levava do servente ao engenheiro. Alugava lá casa, botava... Era uma gestão de pessoal, porque você tinha que levar as pessoas e dar condições de elas continuarem lá e vir de 3 em 3 meses aqui para voltar para Fortaleza. Hoje não. Hoje a cidade de Manaus já está preparada, já tem mão de obra suficiente, que a gente hoje... até a engenheira, o nosso gerente de lá e os nossos engenheiros já foram formados lá. A gente tem uma característica de que todo o nosso pessoal de engenharia, ele é formado dentro da empresa. Nenhum engenheiro nosso entra na empresa se ele não tiver sido primeiro estagiário. Então a gente busca os estagiários no 3º ano de engenharia, aqueles que têm a melhor referência de currículo escolar, e depois a gente tenta aproveitá-los de forma que todos os nossos engenheiros, gerentes, coordenadores, supervisores de engenharia foram formados na empresa a partir do estágio. E Manaus também passa por isso. E a gente se deu muito bem lá em Manaus, porque como a gente era aquilo que você pode dizer assim, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então, os empreendimentos mais bonitos, mais bem elaborados, com arquitetos daqui, mais bem construídos. Então a gente formou um nome muito forte, a ponto das pessoas anunciarem dizendo assim, olha, eu tenho um apartamento para vender, apartamento construído pela Colmeia. Então passava a ser, era diferente você anunciar um apartamento que tinha sido concebido e construído pela Colmeia de um apartamento de outra empresa. Então isso fez muita diferença e a gente, digamos que aquela história dizer assim, nadou à vontade desse período inicial. Depois não, depois surgiram concorrentes de pesos bons, hoje a gente disputa o mercado em condições de igualdade com outras empresas de lá. E Natal? Natal já foi uma decisão um pouco depois, eu acho que Natal a gente está lá perto dos 30 anos que a gente está em Natal, e teve muito a ver com a proximidade. A cidade próxima, também muito envolvida com turismo, nesse momento ela está um pouco em baixa no turismo, mas ela teve seus momentos de glória, e a gente também tem uma característica, Natal é muito parecido com o Ceará. O norte rio-grandense é muito parecido com o cearense, em termos de hábito, em termos de mão de obra, de qualificação, eles são muito semelhantes. E a gente se sentia que era muito fácil a gente entrar no mercado de Natal, porque era uma praça próximo e que a gente tinha condições de fazer o mesmo sucesso que fazia em Fortaleza, né? E aí fomos para lá. Também os nossos prédios em Natal são vistos também como diferentes, a gente mudou um pouco a arquitetura lá de Natal, fazendo prédios arrojados. Era comum, lá em Natal você não tinha condomínios com 2, 3 prédios, fomos nós que criamos isso lá. Um condomínio com 3 prédios de 30 andares, e isso se tornou referência na cidade. Até hoje, os imóveis mais bem vistos, mais bem divulgados no mercado de Natal são imóveis que têm a marca da Colmeia na construção. Você comentou uma coisa agora que é bem importante, eu queria ouvir a sua opinião sobre a arquitetura. Qual a importância da arquitetura
para um produto de alto padrão? Eu acho decisivo, Fábio. Olhe, assim, a arquitetura, às vezes eu sou engenheiro, mas tenho que reconhecer que a assinatura, assim, o design de um projeto faz toda a diferença. Às vezes eu acho injusto quando eu vejo assim, você faz um folder e bota a foto do arquiteto e não bota do calculista, né? do projetista de estrutura, que é quem faz aquele prédio ficar de pé, né? Nada adiantaria você ter tanta arte, ter tanta beleza, se não tivesse alguém que conseguisse dar segurança àquilo, né? Estruturar aquilo de forma segura. Mas a gente sabe que a arquitetura é aquilo que as pessoas percebem. A estrutura fica embutida no prédio, a gente não sabe. Quem faz os projetos de instalações, a mesma coisa, também fica tudo embutido nas paredes, no forro, ninguém percebe. Agora, a arte, o visual, o paisagismo, isso para mim faz toda a diferença e a gente foi muito feliz nisso, porque a gente sempre procurou trabalhar com grandes arquitetos, com arquitetos renomados que fizeram diferença nos nossos produtos. E falando em fazer diferença, qual tem sido a importância de pesquisa e estudo de mercado para vocês dentro dos novos projetos que vocês estão desenvolvendo, Otacílio? Olha, a gente sempre deu muita importância à pesquisa, porque eu acho que a pesquisa ela tem que ser levada a sério a ponto de você ou mudar o produto, às vezes uma mudança de produto pode te orientar a dar um passo certo, como também você desistir de um negócio porque a pesquisa aponta que o produto não é certo ou então naquele momento aquela cidade não comporta isso. Nós já tivemos alguns casos de negócios que estava bem avançado, e a gente mandou fazer a pesquisa, e a pesquisa apontou que não tinha mercado. Eu tenho a maior vontade de fazer um condomínio resort lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Mas até agora, o que a gente testou viu que não cabia, porque não tinha gente com renda, não tinha consumidor qualificado para um produto que a gente gostaria de fazer. Então, eu acho a pesquisa fundamental para te nortear se vale a pena você continuar naquele terreno ou se você tem que mudar o seu produto. Às vezes você está testando um produto que pela seu feeling acha que é o adequado e não é, já mudou. Não é mais ali, as pessoas não enxergam mais como sendo apartamento de 1 por andar, e sim um apartamento menor, ou então é um produto comercial. Qual é o tamanho desse produto? Hoje é muito relevante isso. A gente vê o quanto a gente tem enxugado as áreas dos apartamentos, as áreas das salas comerciais, para poder se adequar à necessidade das pessoas, do seu ticket de pagamento. E para nós caminharmos aqui para o encerramento, queria entender a tua opinião para onde que a Colmeia estará nos próximos 5 anos. Olha, eu espero que a gente possa ter assim, um equilíbrio econômico a nível de país, porque a gente atua no mercado em que é muito dependente da situação econômica do país, do equilíbrio econômico do país. E vejo com preocupação que esse ano a gente termine o ano com déficit como a gente já aconteceu no ano passado. Porque a questão do país, a estabilidade econômica do país, para o nosso caso, que atuamos no alto padrão, no médio padrão, é fundamental. Isso proporciona a você ter uma taxa de juros menor, e a taxa de juros menor encoraja as pessoas a comprarem e podendo financiar e pagar uma prestação. Isso é decisivo. A gente tem visto quanto que a gente diminuiu de financiamento quando você tinha taxa de juros de 5% e até abaixo, até 4%, 3%, acho que até 2% nós chegamos a pegar. E hoje você está com a taxa de juros acima de 2 dígitos. Isso desencoraja muito o comprador e isso pesa muito para a gente. Então, enquanto a gente não enxerga que o país esteja numa crescente, porque eu acho que o que está bom hoje mesmo é para o Minha Casa Minha Vida. Esse está tendo muito recurso, está tendo muito mercado.
Como a gente não atua nessa área, nós temos que ser mais comedidos para não dar um passo maior do que o mercado aguenta. Então, a gente deve se manter em cada cidade que a gente atua, fazendo uns lançamentos sem muita assim, apetite. É uma coisa para manter a estrutura, tá ali com produtos muito bem localizados, tem que ser, porque a gente já tem essa convicção de que quando você não tem um boom imobiliário, o que continua vendendo é a localização. Quando você está num momento assim auspicioso, como a gente teve em 2014, 2012, 2008, aí tudo vende. Aí você pode até se arriscar a ir para algumas áreas que são menos bem avaliadas, mas no momento menos glamouroso, eu diria que é melhor você se conter e apostar só naquilo que é certo, que são as boas localizações. No final das contas, o mercado imobiliário continua sendo localização, 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 né, Otacílio? Com certeza. A gente vê cada vez essa frase se confirmar mais, porque alguns empreendimentos que a gente foi para uma área mais distante, apostar, mas está todo mundo indo para lá, que os terrenos aqui na Aldeota, no Meireles estão difíceis, aquele outro. Aí você conseguiu vender, mas quando deu um enganchozinho, foi lá. Não foi nas áreas bem avaliadas. Otacílio, muito obrigado pela entrevista, um papo maravilhoso. Esperamos que logo a Colmeia possa acelerar mais ainda com mais projetos de segunda moradia. O pessoal que não é daqui, tenho certeza que fica com uma vontade louca de poder comprar mais esses projetos. Eu fico, e cada vez que eu volto para o Sul, eu comento desses projetos, porque morar aqui no Nordeste, ou veranear aqui no Nordeste, é muito bom, né? Muito obrigado. Obrigado, e eu diria, você reforçando isso que você falou aí, de que a gente teve nos últimos, 10 anos, um fato que foi novidade, mas que tem mudado o litoral do Ceará, que são os ventos. Mas os ventos não para produzir energia eólica, só isso não. São os ventos para a prática do esporte kitesurf. Do kite, né? Isso foi um negócio que é impressionante como tem trazido desenvolvimento para a região litorânea nossa. Nós éramos mais propensos a enxergar mais o litoral leste nosso, e hoje o litoral oeste parece que os ventos ainda são mais adequados, são considerados os melhores do mundo e tem se desenvolvido muito. Preá, flecheiras, Icaraizinho de amontada, tudo que tem para o lado de cá tem dado certo. Verdade. Muito obrigado, pessoal. Não esqueçam de curtir essa entrevista, passar para todas as pessoas que vocês conhecem e lembre-se sempre, fiquem de olho no mercado com a Brain.